E aí, seus amiguitos do Partido Comunista Chinês, tudo bem com vocês? Pô, tava demorando aí, né, pro Rock fazer um vídeo aí sobre a China. E no título do vídeo é bem sugestivo, né? Por que é preciso criticar a China? Vamos lá, professor, explica pra nós. Oi, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês sobre as relações comerciais Peraí. O vaso de planta dele é um tanque de guerra, mano. Não é possível, né, cara? Brasil e China. E como que nós temos que entender que a política deve estar separada da economia. Eu decidi falar sobre esse assunto porque recentemente eu escrevi um artigo para o Estadão, inclusive vocês podem acessá-lo aqui no link na descrição do vídeo. E nele eu falo de uma série de coisas, mas entre elas eu respondo, eu explico para um argumento que eu tenho escutado de todos os lados de muitas pessoas, que nós não devemos criticar o Partido Comunista Chinês politicamente, porque isso afetaria as nossas relações comerciais. Alguém realmente disse isso? Porque o que eu já vi não pode ser maluco como Bolsonaro, né? Ou como era o Trump, de China Virus e acusar a China desse tipo de coisa. Agora, criticar por criticar, sim, com embasamento, eu nunca vi ninguém falar, olha, não pode falar nada porque senão... Eu moro aqui e critico a China, pô. É engraçado a escolha de palavras, né? Por que é preciso, né? Por que a gente deve criticar? Quem defende esse argumento está pressupondo que a economia e a política são uma coisa só. E elas não são, né? não devem ser e não precisam ser. Além disso, quem está defendendo esse argumento não entendeu a distinção entre economia e política, a natureza do sistema político chinês. Mas até aí tu também não conhece. E as consequências políticas de fazer essa associação para o Brasil, uma democracia. Então vamos falar do primeiro desentendimento. Democracia para quem, né? Para a galera que estava lá na trabalho escravo, lá na Aurora, na Garibaldi, para essa galera, a democracia não chegou, né? Para os 30 milhões que estão aí em segurança alimentar, para esse pessoal a democracia não chegou. A distinção entre economia e política. O que é uma decisão econômica ou o que é uma atividade econômica? Imagina que ele vai me largar exemplo de empresa. Vocês vão ver só. Ele vai dizer que uma empresa funciona assim, como se o governo fosse empresa. Quer ver? Você quer montar um negócio e aí você vai começar a fazer pesquisa, descobrir, entender se aquele negócio é viável do ponto de vista econômico. Então você vai levantar os custos, os investimentos e vai levantar as oportunidades de ganho, de lucro com aquilo. E se no final das contas e das análises feitas você concluir que aquilo é lucrativo, você vai adiante e vai montar um negócio. Isso é uma decisão econômica. O que seria uma decisão política? Imagina que você fez a sua análise, o seu plano de negócios e concluiu que o negócio não é lucrativo, mas você tem um tio que ele está ali ocioso, ele precisa trabalhar, e você quer ajudar ele. O que você faz? Você, mesmo sabendo que o negócio não é lucrativo, você decide montar um negócio para o seu tio. Você vai perder dinheiro, mas politicamente você vai agradar um familiar, vai ajudar alguém que você conhece e tal. Essa decisão, ela é política, ela não é econômica. Empresas também funcionam assim, só que elas funcionam do ponto de vista econômico. Isso não quer dizer que não exista nenhuma consideração política na hora de uma empresa pensar suas ações. Claro, tem questões de direitos humanos, questões ambientais. Esses são fatores, às vezes, não tangíveis, econômicos, quantificáveis, que vão guiar ou pautar o comportamento de uma empresa. Mas não vão não, cara. Porque a empresa está pouco se fudendo para direitos humanos. A empresa está pouco se fudendo para ergonomia. As empresas seguem por quê? Primeiro, porque existe legislação para isso, política, que diz que tem lá que seguir ergonomia, regras de segurança, saúde, etc. Né? Legislação. E segundo, porque afeta a eficiência. A ergonomia na empresa não é para o trabalhador em si, né? Porque esse trabalhador daqui 10 anos vai ter um problema de coluna. Não, é porque ele está trabalhando melhor, ele produz mais. É basicamente isso. E eu só trabalho com fábrica há 23 anos para dizer isso, tá? Só isso. Só essa é a minha experiência. Eu sou engenheiro de produção. Então, é por isso.
As empresas não têm, nossa, não, a gente é boazinha, vamos investir aqui em saúde e segurança do trabalho porque a gente é boazinha. Isso não existe, cara. Não existe porque isso é custo. E esse custo tem que ser repassado para alguém. Então, o negócio é eficiência. É tudo política. Mas a sua grande maioria de critérios de decisão são puramente critérios de custo e benefício. Quanto custa e quanto que eu vou ter de resultado ali. Isso é uma decisão econômica. Empresas estão visando dar lucro, portanto, elas estão agindo pela lógica econômica. E a economia de livre mercado também é ditada pela lógica econômica. Não existe livre mercado. Ai, nossa, mas como que fala um negócio desse nos Estados Unidos? Pau no cu do livre mercado dos Estados Unidos. Os caras estão literalmente, lá nos Estados Unidos, tentando proibir o TikTok por um motivo qualquer. Sabe, o governo dos Estados Unidos quer proibir uma empresa de trabalhar lá, uma empresa chinesa, ou eles querem forçar a venda dessa empresa chinesa para uma empresa dos Estados Unidos, né? Tem mais isso ainda, porque é contra a China. Grande livre mercado. Os Estados Unidos literalmente invade outros países para roubar coisas, para manter o livre mercado deles funcionando. Estados Unidos, o ano passado, acho que foi ano passado, esse ano, já nem lembro mais, estava pirateando o navio de petróleo do Irã. Simplesmente, literalmente pirateando, parando o navio de petróleo no mar e roubando o petróleo dos caras. Os Estados Unidos estavam roubando material que estava indo para ajudar no terremoto da Síria, além de roubar petróleo da Síria e além de não deixar chegar material, não deixar chegar muito material para socorrer depois do terremoto. Então, não existe essa balela de livre mercado. Esse livre mercado foi construído nas costas de colonização e imperialismo, irmão. O livre mercado da Companhia das Índias Ocidentais, que tinha... orientais, que tinha autorização do governo para trabalhar e vir roubar e pilhar e tudo aqui. Grande livre mercado. Se nós tivermos uma interferência política na lógica econômica, nós vamos estar tomando decisões não pelos critérios certos, e sim por outros critérios que fazem parte de um outro campo, de um outro universo, de um outro mundo, que é o mundo político. Então, alguém que governar ou comandar ou gerenciar uma empresa com um viés político, você não vai estar preocupado se aquela empresa dá lucro ou não. Você vai estar preocupado com seus objetivos políticos. Quem que pode fazer isso? Normalmente países, alguns países se comportam dessa maneira. Nós chamamos esses países de capitalistas de Estado. Estados Unidos, irmão. Estados Unidos é literalmente isso aí. Ele vai querer jogar essa fita aí nas costas da China, que a China é capitalismo de Estado. Capitalismo não tira a gente da pobreza. Vamos começar por aí. Vieram me perguntar no Instagram se a China é capitalista ou por que a China não é capitalista. Você já viu o país capitalista tirar a gente da pobreza? Não tem, né? Não tem. Capitalismo mesmo não tem. A gente está vendo os Estados Unidos, que é o maior exemplo de capitalismo do mundo, e 12% da população não come todos os dias. 50% dos moradores de rua dos Estados Unidos estão empregados. Isso mostra que eles ganham tão pouco que eles não conseguem pagar um aluguel. O país mais rico do mundo, que tem quase $1 trilhão para manter a máquina de morte militar deles pelo mundo inteiro, mas não pode dar saúde de graça para as pessoas porque isso é socialismo. Então, isso é capitalismo de Estado, porque literalmente o Estado deles, né, dos Estados Unidos, mantendo essa máquina de roubar e pilhar pelo mundo inteiro para poder manter eles como o maior país do mundo. Ou seja, as empresas, ou a maior parte da atividade econômica no país, ela é gerida ou controlada pelo Estado, pelo governo. A China é um desses países. Não é não. Toda atividade econômica, como todo o país politicamente... Não é capitalismo porque capitalismo é centralização de riqueza, é acumulação de riqueza. É esse o que esses caras não conseguem entender, ou na verdade acho que até entende, mas eles fazem isso já no mau caratismo mesmo, é acumulação de riqueza. O Partido Comunista, ele controla um monte de empresas, inclusive empresa tabagista, que eu acho um absurdo, mas eles não estão pegando esse dinheiro para eles, né? Eles estão distribuindo como tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. E vocês acham que isso foi como? É controlado por um único partido, o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês não está preocupado se as empresas chinesas dão lucro ou não. Porque elas não existem pela lógica econômica, elas existem pela lógica política. E a lógica política está preocupada com a sobrevivência, a legitimidade e a manutenção do poder daqueles que estão governando o país. Você acha que o correio dos Estados Unidos é para dar lucro?
Não, cara. Assim como o Correio do Brasil não é para dar lucro, é para atender todo mundo. É um nível de descolamento de qualquer realidade que eles vêm acusar a China de um negócio que o próprio Estados Unidos faz. Sabe, a empresa privada dos caras, empresa estatal dos caras também não é para dar lucro. Porque a ideia justamente não é essa, é para servir a população. O nosso gás aqui, né, que aqui a gente usa gás residencial, aumentou pouquíssimo, mesmo com a guerra da Ucrânia. Por quê? Porque é o governo que controla as empresas. Agora que aumentou o gás natural para empresas privadas, mas para consumo residencial não, porque é o governo que mantém estável. A mesma coisa para a gasolina, a mesma coisa para a energia, porque a ideia não é dar lucro, a ideia é servir todo mundo. No caso, Partido Comunista. Grande parte das empresas na China que são controladas pelo governo, elas estão mais preocupadas se você vai demitir pessoas ou não, porque as pessoas podem sair às ruas e protestarem e tentarem derrubar o governo. Cara, então, elas estão preocupadas. É uma piada mesmo, né? Ele fala um negócio desse que as pessoas não podem sair para protestar, sendo que a China é o país que mais tem greves no mundo. Vamos começar por aí. Segundo que ele mesmo falou, em dezembro, acho que foi dezembro ou novembro, já nem lembro mais, quando teve os protestos contra a Covid-0, ele mesmo falou, né? São protestos aí, os maiores protestos que a gente viu nos últimos 30 anos. Ele não acompanha as notícias que a gente acompanha aqui, né? Todo mundo sabe que eu não leio chinês, mas de vez em quando a gente vê notícia ali de greve ou qualquer coisa que está rolando que aparece aqui nas redes sociais. Quando acabou a Covid-0, que não precisava mais fazer teste PCR, as fábricas fecharam do dia para o outro, porque não precisava mais produzir milhões, né, de testes por dia. E as fábricas demitiram muita gente. Esse povo foi para a rua, principalmente em Chongqing, e eles tocaram o terror como francês. Saíram queimando o carro, quebrando tudo. Mas provavelmente essa informação não chega no Rock. Por quê? Porque também ele não acompanha, né? Muita coisa para acompanhar. E eu até entendo essa parte. Mas ele dizer que não tem protesto é ridículo. O Partido Comunista Chinês não vai cair. Não, não vai. O Xi Jinping não vai cair. Essa parte, ok, as pessoas não vão conseguir tirar. Até porque eles não têm interesse. Tem até a pesquisa de Harvard lá que 94% da população está feliz aqui com o governo comunista, do Partido Comunista Chinês. E é a pesquisa de Harvard, dos Estados Unidos. Então, eles não têm interesse nisso. Mas tem protesto para outras coisas. Eles sabem disso. Estão preocupadas com os seus fins políticos. É diferente de uma economia livre, aberta, de mercado, ou como uma que não existe, só existe na cabeça de vocês, no mundo de Nárnia. Empresa privada funciona, que está preocupada em dar resultados, em satisfazer a sua lógica econômica. E quando que essas duas coisas se misturam? Quando o sistema político de um país toma conta da atividade econômica, essa pode ser uma situação. Por acaso, essa é a explicação do segundo desentendimento. Lembra que eu falei do sistema político chinês? Bom, vocês devem estar então se perguntando, Reni, mas então se a distinção entre economia e política existe e deve existir, mas no regime comunista chinês, essa distinção não existe, então criticar a China politicamente, vai criar um problema econômico para nós. Só que não deveria. Por exemplo, na Venezuela, de 1999 a 2019, o regime chavista, tanto do Chávez quanto do... Eu gosto esse negócio de regime, cara, é um absurdo, né? É o que eu falo, a escolha das palavras. Por que eles não chamam regime de Washington? Né? Quando os Estados Unidos literalmente está invadindo outros países à torta direito e matando gente, 20 anos de guerra do Iraque, que a gente sabe que foi uma piada só para roubar óleo e ouro e etc, e destruir o Iraque. Mas não chama de regime. Por quê, né? Do Maduro passaram décadas criticando ferozmente os Estados Unidos. Aliás, parte da sua legitimidade política vinha do seu anti-americanismo, mas nada disso afetou as relações econômicas dos dois. Muito ao contrário, a Venezuela é um dos maiores fornecedores de petróleo dos Estados Unidos durante todo esse tempo e eles eram grandes parceiros comerciais. De 2019 em diante, nós tivemos sanções econômicas e aí o cenário político mudou por razões muito maiores e não porque havia uma divergência de opiniões ou de ideologia. Mas quem que impôs sanções econômicas em quem aí? Não foi a Venezuela que impôs nada contra os Estados Unidos, né?
porque o Maduro ou o Chávez gostavam do socialismo ou do bolivarianismo, que as empresas americanas deixavam de comprar o petróleo deles. Bom, alguns vão dizer, mas essa era a situação da Venezuela. O regime chinês não é igual o regime da Venezuela, por mais que o Maduro e o Chávez sejam ditadores e se comportem da maneira como eles se comportam. Sim, realmente, mas aí então você tem que levar em consideração se a natureza do regime chinês, do Partido Comunista é essa, nós não podemos nos sujeitar ou submeter a todas as vontades políticas deles. Se nós fizermos isso, nós não vamos estar tentando salvar a nossa relação comercial com a China. Na verdade, nós vamos estar nos entregando à completa submissão. São 7 minutos de vídeo até agora, ele não falou nada com nada. Cara, qual que é o ponto, irmão? Qual que é o ponto? Vamos se entregar à submissão ao... O que estás falando, irmão? A política chinesa. E nós temos que separar a economia da política. Nós queremos ter uma relação comercial e vender os produtos brasileiros para a China? Claro que nós queremos, mas nós não podemos... Porque o dinheiro do comunismo tu quer, né? Como... Esses caras, mano. Ai, ai. Deixar que a nossa relação comercial seja ditada por vontades e objetivos políticos dos chineses ou de qualquer outro país do mundo. Porque nós aqui no Brasil temos os nossos objetivos políticos, os nossos valores e as nossas diretrizes de política. E dinheiro não tem cor, né? Dinheiro não tem cor, dinheiro não tem regime. Dinheiro é dinheiro, né? E não são as mesmas da China. Então cabe ao Brasil não aceitar essa mistura que o regime chinês faz com política e economia. Porque se nós aceitarmos, nós estamos simplesmente nos submetendo por completo às vontades políticas chinesas. E agora ele não falou nada com nada. Vão se sujeitar como, cara? Porque primeiro que a China não é como se a China estivesse tentando impor a política deles dentro do Brasil. Né? Não é como se a China estivesse tentando transformar o Brasil num país comunista, por exemplo. Não sei, cara, eu não consigo entender o ponto aqui. Isso, no longo prazo, não vai ser bom nem politicamente e muito menos economicamente. Porque o dia que o Partido Comunista Chinês acordar e disser agora, Brasil, eu quero que vocês façam aquilo politicamente ou me defendam politicamente nesse assunto. E o Brasil disser, não, peraí, isso você foi longe demais. Aí a China vai responder como? Então eu não vou comprar ou eu não vou fazer mais negócios com vocês. Isso não pode acontecer. Cabe ao Brasil deixar claro essa distinção entre economia e política. Até porque é isso que nós acreditamos e esse é o sistema vigente no Brasil. Claro, com falhas, nós não temos uma economia de mercado totalmente separada, mas nós estamos Ninguém tem, cara. E até que enfim tu chegou no ponto, né? Quase 8 minutos. Meu Deus. Mais do lado da economia de mercado livre e aberta do que a China. Então, nós não podemos se sujeitar e adotar o sistema político chinês como resposta para a salvação da nossa relação econômica com eles. Ninguém está tentando isso, cara. É o político metafórico. Então, qual é a solução? É simples. O Brasil tem que se posicionar politicamente como sempre se posicionou e como vai continuar se posicionando. Afinal de contas, nós somos uma democracia. Então a solução é simples, a gente continua fazendo o que a gente já estava fazendo. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, cara, eu gosto dos vídeos do Rock porque eu me divirto, cara. Eu me divirto. Se a gente não precisa concordar com as ditaduras, nem a chinesa e nem nenhuma outra do mundo. E isso não precisa afetar as nossas relações comerciais. Mas quem vai colocar essa linha divisória até onde vai a política e onde começa a economia... Porque a ditadura boa é aquela que dá dinheiro pra gente, né, Rock? Somos nós mesmos. O Brasil tem que fazer isso. O Brasil precisa dizer para a China, a nossa relação comercial é saudável e continuará sendo saudável. Agora, nos assuntos políticos, eu tenho a minha opinião, a minha visão, e quando as suas ações chinesas confrontarem com os meus valores democráticos, eu vou criticá-lo. Mas isso não tem nada a ver com a nossa economia ou com a nossa relação econômica. A segunda parte da solução, que ela é mais complexa e tem que estar no nosso radar de política externa, do ponto de vista estratégico do Brasil, é que nós não podemos depender economicamente de um só país. Ainda mais um país que tem posicionamentos políticos tão distintos do Brasil como a ditadura chinesa. Ai, cara, como... Ai.
E esse cara é o que diz que trabalhou no Conselho de Segurança da ONU. Em relação à nossa democracia. Mas isso vale para qualquer país. Nós não queremos ser dependentes unicamente da União Europeia. Pelo menos nisso eu concordo. O Brasil não pode, né? Chega de ser um fazendão gigante, tem que industrializar o país e começar a ganhar dinheiro mesmo, né? Ou dos Estados Unidos, ou do Japão, ou de qualquer outro país. Sim, nós também não podemos esquecer que a lógica econômica ela vai se impor. Relógio parado está certo 2 vezes por dia, né, Roque? Ou seja, não é tão fácil você arrumar fornecedores, parceiros comerciais que tenham a quantidade, o preço para satisfazer as suas necessidades. Então, a China não pode só usar a política para determinar a sua relação econômica, porque não existem tantos outros parceiros com a capacidade de fornecer tudo o que eles precisam. E é por isso que eles estão desenvolvendo novos parceiros na África, né? E é por isso que eles estão lá transformando a África num fazendão para não depender mais do Brasil. Concluir. Cuidado para você não misturar política com economia. Sim, existem alguns sistemas políticos no mundo que fazem isso, mas a maioria das relações econômicas elas não são ditadas por capitalistas de Estado, são economias livres, são empresas privadas. Não existe isso de economia livre. Estão comprando e vendendo, que estão olhando para custo e benefício. E quando você estiver lidando com alguém que tem uma lente política com valores opostos aos nossos democráticos, no caso o Partido Comunista Chinês, nós, no Brasil, temos que estar preparados para nos posicionarmos. Mano, tu literalmente defende os Estados Unidos. Os caras que têm o destino manifesto de que eles têm o fardo, né, de trazer a democracia para o mundo inteiro, mano. Que democracia é essa, cara? É como eu falei, eu me divirto, né? Mas é triste que o Rock tem aí 700 mil inscritos ouvindo essas baboseiradas. Devagarzinho, né? Como eu falo para os chineses aqui todo dia, um passo de cada vez. Né?